Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar para você por que algumas coisas se repetem na sua vida e você nem percebe. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, porque esse vídeo ele é autoexplicativo. Eu vou te passar de forma muito bem resumida, de uma forma que qualquer pessoa entenda o que realmente está acontecendo na sua vida. Isso eu percebo na minha vida, percebo nos outros, porque os padrões comportamentais é que formam os resultados na vida das pessoas. Você é o seu comportamento, porque você atinge várias ações sobre a sua vida que geram aquele resultado. Mas calma que eu vou te explicar passo a passo. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte: eu vou aumentar o grau de percepção que você tem acerca das coisas. Por que as coisas se repetem? Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Por que eu sempre pego pessoas, homens ou mulheres, me relaciono com pessoas que sempre mexem muito com a minha emoção negativamente, que me machucam, que sabe aquele padrão de relacionamento que sempre faz mal para você? Pois é, isso é um padrão e esse ciclo ele sempre se repete, mas tem um porquê e você vai entender ao decorrer desse vídeo. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: por que alguns padrões eles se repetem? Porque você tem que entender que existe um cerne, uma coisa específica que gera as outras. Não é por acaso. Existe uma parte da sua mente inconsciente, ou seja, aquilo que acontece com você automaticamente, que gera o resultado que você está vendo hoje. Tudo é consequência de algo que acontece dentro de você. Essa coisa que você não percebe dentro de você é uma coisa inconsciente. E eu já falei algumas vezes aqui sobre o inconsciente, que nada mais é que uma parte da sua mente que faz as coisas de forma automática. Da mesma forma que você dorme e seu coração bate, você não precisa ficar conscientemente para o seu coração bater. Existe uma coisa que está ali tomando conta daquela parte para você. E tudo isso acontece porque existe o inconsciente, tá? Inconsciente. Grava essa palavra, tá? Vamos lá. Os padrões, relacionamento. Algumas pessoas falam bem assim: Jânio, eu sempre me relaciono com caras que me machucam, que me tratam mal e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa entender é que tudo isso é culpa sua, tá? Isso realmente é culpa sua. É que a gente não foi treinado para tomar consciência dessas coisas. A gente não foi tomado para entender que isso realmente é culpa nossa. Porque a gente, naturalmente, nós, nessa sociedade que a gente está vendo, a gente sempre se vê como se fosse uma pessoa que é vitimista. Eu sou vitimista, o mundo tá me batendo, as coisas que são culpadas, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos parentes, a culpa é de não sei quem, a culpa é de todo mundo. Mas a sua vida é que está sobre a sua posse, sobre o seu controle. Ela é sua e você que determina o que vai acontecer ou não, tá? E eu já falei também sobre isso no causa e efeito. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Você olha uma pessoa que ela é gorda. Qual que é o resultado final? É a obesidade. Né, tá inchada lá e todo igual aquele personagem lá do MasterChef, que eu esqueci o nome dele agora. Ele é francês, esqueci o nome. Dito comentário aqui. O que acontece? Se você come muito, logicamente, você vai colher o resultado daquilo. É plantar, colher, plantar, colher. Simples. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço que falam sobre essa questão do relacionamento, meu relacionamento, eu sempre pego pessoas que me machucam, não sei o quê, eu tenho o dedo podre. Não é o dedo podre, tá? Não é o dedo podre. Sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas, pode ser homem ou mulher, tá? Elas se deparam com essa pessoa, com a pessoa certa. Só que elas não entendem a pessoa certa. Elas não sabem que aquela pessoa é a certa para ela. Ela acha que a pessoa certa é do jeito que ela pensa. Só que o que vai funcionar para ela é outra coisa. Então, por exemplo, às vezes você acha que o seu sócio num negócio ele tem que ser branco. E aí aparece um monte de pessoas que são negras à sua volta. E são pessoas que poderiam te ajudar de forma muito grandiosa. Poderiam ser seus mestres, seus sócio investidor, poderiam investir no seu trabalho, no seu negócio, dar oportunidade para você, mas você está sendo preconceituoso, entre aspas, né? Porque inconscientemente você não lida com isso. Só que o que acontece? Por você não conseguir observar e estar tá consciente do que está acontecendo, você ignora e sempre começa no mesmo padrão. Primeira coisa que você precisa entender do porquê que isso acontece é você entender o conceito de impacto emocional. Existe um conceito chamado metanoia, que eu já falei algumas vezes, que é o seguinte: para você ter uma mudança de mentalidade, você precisa de uma metanoia. O que é metanoia? Metanoia é
eu me expor a algo que eu mesmo escolhi, que eu sei que vai gerar mudança, e eu vou lá e faço a mudança. Vou te dar um exemplo. Você é muito travado para falar em público ou na frente das câmeras. Para você romper esse padrão de uma vez por todas, o que você precisa fazer? Começar a gravar. Então você começa a gravar, você começa a falar, você começa a se expor. O seu coração vai ficar batendo rápido? Vai. Você vai sentir frio na barriga? Vai. Mas uma coisa eu te garanto, em pouco tempo você tira isso e aí você começa a ter novos bloqueios, porque é sempre assim. Igual eu falo para as pessoas, como que sai da Matrix? Você entende uma coisa? Você vive numa Matrix infinita. Você sai de uma, você entra em outra. Você sai de uma, você entra em outra. É simples. Então, o que acontece? Forte impacto emocional. Vamos supor que o seu primeiro namorado ou namorada te frustrou muito. Te frustrou muito, tá? Às vezes você se colocou como vítima, às vezes você achou que ele era culpado ou que ela era culpada, enfim, você botou o outro como culpado. Te machucou demais, aconteceu um monte de coisa, enfim, não vou nem contextualizar muito aqui pra gente não se delongar muito nessa parte, mas te machucou muito. Então você segue a sua vida sem namorado, sem namorada e continua tempo para se recuperar, né, daquela ferida. Você volta a viver a vida e aí você se depara com outras escolhas. Só que você não percebe que o que você escolhe é do mesmo padrão que aquela pessoa, ou seja, o seu ex ou sua ex tinha. E aí você olha para aquilo ali e fala: "Caraca, cara, de novo". Só que esse de novo é só depois que acontece, é só depois que você cai no buraco, né? Só depois que você se frustra, porque você se apaixona e tudo mais, acontece toda aquela coisa. Mas a questão é o seguinte: para você não cair no mesmo ciclo, o que você tem que entender? A influência mental. Por que eu coloquei um olho aqui? Porque existe um observador, que eu falo bastante. O observador, ele nada mais é do que algo que observa o que está acontecendo dentro de mim. Por exemplo, você quer curar da masturbação, o vício de masturbar. Você sabe que esse é um problema na sua vida, mas toda noite você se vê lá fazendo a mesma coisa toda hora. O observador, ele é uma parte de você que está vendo tudo que está acontecendo. Então, por mais que você fica dando desculpa para as outras pessoas, eu tô tentando fazer isso, você não tá tentando. Tem quem tá te olhando. E esse é o observador. Então, quanto mais você fala que vai fazer uma coisa e não faz, você perde a confiança de você mesmo. Porque quem te ajuda nesse processo de mudança para romper um ciclo é o inconsciente. E o inconsciente, ele vê tudo o que você está fazendo, porque dentro dele tem o observador. O observador é o que vê tudo, você entende? Se eu falo que eu vou parar de fazer algo e amanhã eu faço de novo, qual que é a confiança que eu mando para mim mesmo? Nenhuma. Então você fala, Jane, então quer dizer que eu mesmo posso não confiar mais em mim? Não necessariamente você, porque você não é a sua mente, mas a sua mente sim, ela vai parar de confiar em você. Porque não é literalmente parar de confiar, mas vai ser mais devagar para você começar a ter resultado rápido. Porque a sua mente está acostumada a sempre que você fala que vai fazer uma coisa, você não faz. Você falou que ia fazer de tal jeito, você vai lá e faz de outro. Ou você nem faz a questão. Agora, o que acontece? Vai pegando as peças e vai juntando tudo isso. Outra coisa, quando você fala de relacionamento, eu acho que o relacionamento ele é um bom exemplo para você colocar em várias outras situações, tá? Então pensa só, o relacionamento. Se você sabe que você não gosta de beber, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: você não vai ficar com quem bebe. Ponto, acabou. Deixa eu só mudar isso aqui rapidinho. Voltei. Você não vai ficar com quem bebe. Se você não quer uma pessoa que bebe, não fique com quem bebe. Porque quando você abre a porta sabendo que o seu ex, que te impactou, que te machucou, que fazia isso, que fazia aquilo, ele bebia e era por conta disso, você descobriu o quê? O gatilho. O gatilho é a fonte. Lembra que eu te falei que existe algo que faz todas as outras coisas acontecer? Bingo, é a fonte. Quando você entende a fonte do problema, você descobre a causa. Eu descubro a fonte, eu descubro a causa. Descubro a fonte, eu descubro a causa. Quando eu coloco na ponta da caneta o que deu errado, falo, foi isso, você entendeu por que, que aquilo aconteceu. Quando você entende por que, que aquilo aconteceu, você entende que você escolhe as pessoas que você quer se relacionar. O dedo podre, na verdade, é você não observar os gatilhos, o padrão. Pessoas que bebem sempre vão dar em cima de você, vamos supor. Só que você que vai deixar entrar ou não, entende? Outra coisa, gatilho. Você gosta de ir em barzinhos. É lá que você vai achar uma pessoa que você quer relacionar? Não. Então por que você está indo para esse lado? Você entende? Então você tem que entender esses padrões, porque da mesma forma que é pro dinheiro,
é para isso também, para o relacionamento e para as outras áreas. Você tem que descobrir o que tem mais relação profunda com aquilo que você, porque quando você descobre a causa daquilo que você quer, a fonte, você consegue atrair aquilo que você quer, estando aonde aquela energia tem. Aonde tem energia que pertence à riqueza, à prosperidade ou ao relacionamento que você gostaria de ter. Assim que você entende os padrões mentais. E aí você entendendo um padrão mental, você entende os ciclos. Simples assim. Agora, outra coisa, não tem como você simplesmente querer mudar tudo e não ter atitude, tá? Vamos lá. Quando você entende que existe um observador, tá? Existe um observador vendo tudo, logo você entende que por mais que você fique falando para os outros, já começa a parar de fazer isso. Seja honesto com você mesmo. Não minta para você. Não gere um compromisso, sendo que você mesmo não confia e não pega firme naquilo para ir e terminar aquilo que você falou que ia terminar. Não faça isso. Por quê? Senão você vai acostumar o seu inconsciente a não fazer aquilo, cara. Simples. Outra coisa, quando o observador ele vê tudo, ele vê o que deu certo e o que deu errado. Da mesma forma que você tá vendo que as coisas não estão fluindo, tem coisas que ele percebe que está fluindo e ele dá mais daquilo para acontecer. É igual um amigo que uma vez, faz muito tempo essa história, mas teve uma vez que eu estava em Curitiba, eu conversei com um cara, ele falou, cara, faz muito sentido isso que você tá falando, porque eu tava falando sobre a mente. Aí ele fala assim, cara, quando a minha esposa estava grávida, eu não parava de ver criança. Por quê? Porque a mente dele condiciona para aquele padrão. Só que eu falo uma coisa para você: a criança sempre esteve ali, mas ele deu foco para aquilo naquela hora. Então, quando você escolhe errado as pessoas que você se relaciona, na verdade, é a sua mente centrada naquela frequência, você entende? Os padrões comportamentais geram frequência. O que é frequências, Jânio? Frequências são ondas cerebrais que seguem o mesmo padrão. Como assim, Jânio? Mesmo padrão. Perceba o seguinte: às vezes você está num ambiente onde as pessoas elas vibram negativamente. O que é vibrar negativamente? Falar da vida dos outros, falar mal dos outros, xingar demais, falar muito palavrão, comer errado, comportamento negativo que só destrói as pessoas mesmo. E aí você pula para um outro ambiente. Esse outro ambiente tem uma frequência positiva. O que é esse ambiente de frequência positiva? Às vezes você até estranha, tá? Por quê? Porque pensa o seguinte, se você está acostumado a lidar com pessoas negativas e do nada você pula para um lugar onde só tem energia positiva, o que vai acontecer? Você vai ter um negócio chamado dissonância, que é basicamente um estranhamento. Ou seja, nossa, caramba, essas pessoas são tão ricas, elas são tão felizes e me contaram que dinheiro não traz felicidade. Pois é. Dissonância é uma ideia que estava fixa na sua cabeça entrando em contato com outra. Mas aí você assistiu esse vídeo, você entendeu o que acontece, o motivo pelo qual aquilo acontece, logo você está consciente e agora você consegue se libertar desses padrões negativos. Se eu deixei alguma coisa de não falar aqui, alguma coisa que faltou, que você gostaria de entender melhor, digita aqui no comentário que eu vou fazer ou um vídeo ou eu respondo você da melhor forma possível para você sanar suas dúvidas. Que esse é o objetivo do canal. Vou ficando por aqui. Segue firme na Matrix.